Bom, ao longo de alguns vídeos a gente já viu por aqui o que que é uma offshore, como que funciona essa estruturação, quais são as principais ferramentas de offshore. A gente já viu também o que que é um trust e agora a gente vai falar sobre a LLC. Então, bora seguindo aqui. Uma outra parte de quando você vai montar um planejamento, uma estrutura offshore, é olhar ali, por exemplo, a parte de compra de imóveis nos Estados Unidos. Então, ele quer receber o aluguel de alguma forma mais organizada. Vamos pegar um caso de um cliente que ele compra um imóvel nos Estados Unidos, ele quer receber os aluguéis e ele quer separar a operação do patrimônio pessoal e organizar receitas e despesas. Então tem o seguinte, ele tem um problema grande aí. Então vamos pegar o seguinte, uma conta de investimento não vai resolver necessariamente, pô, receitas recorrentes, despesas operacionais, tem contrato, prestação de serviços, ativo imobiliário, então tem uma série de complexibilidades aí. O que é uma LLC? É uma Limited Liability Company. Então, é uma estrutura empresária criada segundo a legislação de cada estado americano. E nada mais é do que a abertura de uma empresa. Então, sócios são igual a members e você pode ter um único proprietário ou vários members ali dentro de uma LLC. Beleza? Quais são as responsabilidades? Vamos lá. Obrigação é diferente ali de patrimônio pessoal, mas ela exige que você tenha contas separadas, tenha documentação, a parte de governança e as obrigações em dia. O que uma LC pode fazer? Através de uma LLC, você pode operar a compra de imóveis, receber ali aluguéis, assinar contratos, contratar prestadores, abrir conta empresarial, pagar despesas operacionais. Então, funciona como uma empresa normal ali. Então, é um veículo jurídico. A conta bancária é apenas uma ferramenta usada pela LC, mas você consegue operar mais, por exemplo, com compras recebíveis e tocar o seu negócio dentro de uma estrutura naquela legislação. E aí, onde que você abre uma LLC? Não existe um melhor estado, tá? Onde a gente já viu, eu já comentei com vocês, Delaware é uma região nos Estados Unidos onde tem alguns incentivos fiscais. Mas a escolha pode depender local do imóvel, local da operação, regras estaduais, tributos estaduais, custos anuais e registro adicional. Então, tudo isso a gente precisa pesquisar. No exemplo que eu estou trazendo para vocês uma abertura de uma empresa que vai atuar com compra e vendas de imóveis para receber aluguéis com recorrência. No seu caso, dependendo dessa empresa do seu serviço, a mesma coisa. Vai depender qual que é o local da sua empresa, qual que é o local da operação, regras estaduais, tributos, custos anuais e registro adicional. Como eu citei, Delaware e Wyoming são dos principais regiões, as mais famosas, mas não vale como região absoluta, tá? Você precisa olhar as peculiaridades do negócio, da empresa, ou do que você está querendo abrir. Não vamos tomar como regra obrigatória. No nosso exemplo, tá pegando um imóvel. Caminho simples, talvez abrir uma LC na Flórida. Pode concentrar ali algumas obrigações, entender. Um caminho de duplo, talvez faz um registro em nome, mais um registro na Flórida. Então você pode gerar obrigações em dois estados, e aí talvez vai ficar um pouco mais caro. Por isso que é importante você entender um pouquinho disso. E aí, duas análises tributárias, tá? Os Estados Unidos e Brasil, a gente tem as regras muito diferentes. Quando a gente olha Estados Unidos, as classificações, existem classificações das entidades, existe o imposto, por exemplo, sobre aluguel, deduções permitidas e declarações federais e estaduais. Quando a gente traz um exemplo para o Brasil, a gente tem uma entidade controlada, tem tributação dos lucros, declaração dos ativos, distribuição de câmbio. Por que que eu estou trazendo isso? É importante você entender que a legislação no Brasil é um pouco mais complexa do que a legislação americana. Por isso que você precisa entender um pouco mais a fundo qual que é o modelo de negócio, quais são as legislações. Nesse exemplo que eu estou trazendo para um comparativo para esse tipo de operação. Para negócios e negócios, você tem essas divergências de regras e tributações Brasil versus Estados Unidos, por isso que você precisa ter esse respaldo jurídico, perfeito? E aí, a gente tem a Lei 14.754, de entidades controladas no exterior, que ela fala sobre a tributação anual dos lucros, em determinadas situações, tem toda a parte de tributação de disponibilização, quando não houver uma apuração anual, e é a lei que ela também é responsável pela opção pela transparência fiscal, se atendida aos requisitos legais. Então, essa aqui é a lei que controla toda essa parte de entidades no exterior.
Tem 3 leituras possíveis, tá? Quando a gente pega esse caso como exemplo de um enquadramento. Apuração anual, lucro de entidade pode ser tributada no Brasil, mesmo sem distribuição. Disponibilidade, tributação quando o lucro é pago, creditado, remetido ou disponibilizado, ou transparência. No Brasil, olha através da LLC e enxerga que cada ativo como uma pessoa física. Então, é uma opção relativamente irrevogável, tá? Então, são alguns pontos de atenção para a gente ficar de olho se você for abrir uma LLC lá nos Estados Unidos. E aqui é bem parecido, tá? Um imóvel em Orlando. Vamos pegar aqui o exemplo do Roberto. Roberto vai comprar um imóvel na Flórida, custa 300 mil, ele vai dar 120 mil dólares de entrada e o objetivo da aquisição desse imóvel é o aluguel no longo prazo. Qual que é o fluxo dessa operação? O inquilino, aluguel, ele tem a conta da LLC, vai fazer o cálculo de despesas e resultados. Um exemplo numérico simples: receita, despesa, resultado. Ele tem a receita anual de 30 mil, despesas operacionais de 12, o resultado antes de ajuste de 18 mil. Então, esse não é necessariamente um líquido tributável final. Estados Unidos e Brasil podem fazer ajustes diferentes. Então, é um ponto de atenção. Qual que é o intuito desse vídeo? Estou trazendo um exemplo prático, trazendo o que é uma LLC e um exemplo de como você pode operar uma, tá? Isso aqui é só um exemplo educacional, beleza? Quando uma LLC faz sentido? Ela pode fazer sentido se você quer alugar imóvel, abrir uma atividade empresarial, fazer uma operação com sócios investidores, ou fazer um ajuste de receita e despesas recorrentes, algum contrato de prestação de serviço no exterior. Pode ser desnecessária, apenas se você quer dolarizar o patrimônio, se você só quer atuar ali com ETF, títulos, sem uma atividade operacional, sem sócio ou sem um custo que supere esse benefício. Então, o principal motivo, de uma forma mais resumida, uma LLC vai fazer sentido se você quer abrir uma estruturação de uma empresa ou atuar dentro de alguns segmentos ou alguns nichos que via pessoa física vai sair muito mais caro do que você abrir uma LLC. Beleza? Alguns frameworks de decisão. Alguns pontos para você refletir. Qual atividade será realizada? Em qual estado ela ocorrerá? Haverá sócio ou não haverá? Você será sozinho? Lembrando, tá, que tem algumas regrinhas de legislação. Isso aqui eu estou trazendo de uma forma mais simples para vocês entenderem o que é e um pouco de como funciona. Parte de fluxos, receitas e despesas. Qual será o tratamento nos Estados Unidos? Qual será o tratamento no Brasil? E o benefício supera o custo total? Então, são alguns fatores ali para vocês ponderarem, beleza? Então, aqui é um pouco do exemplo que a gente falou ali, da caixa de ferramentas. Para cada problema, aqui no nosso exemplo, a gente trouxe o caso do Roberto. Conta a gente viu ali, dolarização de investimento, LLC para uma operação de uma atividade empresarial, o trust para usar no planejamento sucessório e a hold para a organização de ativos, beleza? E aí, no próximo vídeo, a gente vai trazer aqui e a gente vai falar sobre as holds, o que é uma hold e como que funciona, beleza? Vou encerrar esse vídeo aqui para não ficar muito longo e a gente se vê no próximo vídeo.